E atenção, hein? A Polícia Civil da Paraíba confirmou que o corpo encontrado na semana passada em uma área de mata na zona rural de Bananeiras era do suspeito Tiago Fontes. Vamos ver. Como se trata de um local de vegetação com ação de animais, é muito comum os cadáveres encontrados nesse estado, com muita umidade e com estágio avançado de putrefação, esses sinais de ação de animal. E um deles é esse, de arrancamento da mandíbula. Consoante os laudos, tanto de local de crime quanto o de medicina legal, foi constatado sim suicídio por enforcamento. Diante do estado avançado de putrefação, a gente não consegue afirmar exatamente qual foi a data. Meus amigos, minhas amigas, o delegado Dr. Aldrovir Grise confirmou na manhã de hoje, durante uma coletiva de imprensa, que Tiago Fontes assassinou Ana Sofia, de 8 anos. Ele afirmou isso, vamos ver. Hoje, nós podemos dizer que Tiago Fontes realmente assassinou Ana Sofia. E apesar do corpo de Ana Sofia ainda estar oculto, nós continuaremos trabalhando nesse sentido. Queria agradecer também toda a equipe que está por trás desses homens que me ladeiam. São verdadeiros trabalhadores, pessoas, investigadores de ponta. Agradecer à Delegacia Geral, Dr. André, pela confiança depositada em todos nós. Sem esse crédito, nós não teríamos o mínimo suporte para trabalhar. Haja vista uma investigação de grande repercussão. Cada passo não podia retroceder. Nós não podíamos titubear. Se houvesse retrocesso, nós estaríamos demonstrando insegurança. Então, tudo foi pensado, tudo foi muito bem investigado. Como bem frisou o Dr. Diógenes, havia várias linhas de investigação em curso. Nós não produzimos um responsável pelo crime. Ele cometeu o crime. Ele tinha um livre-arbítrio, inclusive, de confessar. Ele teve essa oportunidade, mas optou por outra linha de defesa. Nós sabemos que foi um trabalho bastante árduo, não é isso, doutor Diógenes? E à medida que essas linhas iam sendo fechadas com as investigações, esse foco, o cone de iluminação sobre o Tiago ia aumentando. E eu quero agradecer muito ao trabalho dos investigadores de Solânia e de Bananeiras, porque sem esse suporte inicial, a Força-Tarefa não teria conseguido uma base de informações sólidas, doutor Diógenes, uma base de informações precisas para que nós tivéssemos a nossa convicção formada, algo que doutor André bem nos norteou. Vão em suas convicções. E a experiência do homem, o trabalho científico do Instituto de Polícia Científica da Paraíba, a proatividade fez com que nós avançássemos nessas investigações. O estudo sobre essas imagens, incontestável, um trabalho científico, doutora, determinando que realmente foi Ana Sofia que entrou na casa de Tiago. E aqui é bom a gente repisar esses fatos que já foram divulgados para a gente entender aquela cronologia, revê-la e ver que esses novos fatos que nós vamos divulgar hoje, tornando incontestável a autoria do crime, não são isolados, vêm de um trabalho de base sobre o nosso investigado. Nós iniciamos o trabalho tentando determinar o ponto zero do desaparecimento. E aqui eu quero agradecer ao Major Fernando, um brilhante trabalho do Corpo de Bombeiros, um trabalho minucioso, literalmente de busca de uma agulha em um palheiro. Trabalho feito por vários homens aguerridos, com técnicas consolidadas ao longo dos anos do trabalho do Corpo de Bombeiros. Nos deram a consciência de que aquele corpo não estava jogado em qualquer lugar.
tinha sido e tem sido ocultado meticulosamente. E não há no planeta um segredo a dois. Isso nos reforçou que estávamos tratando com um único assassino. Uma pessoa tem a capacidade de esconder o segredo, não duas. Eu desconheço. Então, aquelas provas testemunhais, oculares, de pessoas que viram Ana Sofia, várias pessoas que viram Ana Sofia, antes dos 15 metros do imóvel da casa de Tiago, e outras diversas, 5 testemunhas que não viram mais a criança após a casa de Tiago. Ia fechando esse cone da investigação sobre Tiago Fontes. A própria imagem em si, do que inicialmente era tratada como um vulto, foi sendo trabalhada de forma científica, doutora, muito obrigado, e conseguiu determinar pelo caminhar, o passo, a altura, a semelhança, descartando que se tratava de uma pessoa adulta. As provas testemunhais e declarantes da própria residência, inclusive do próprio Tiago, dizendo que não sabia quem era aquela pessoa que entra no imóvel. Ora, você é o único adulto dentro de sua residência e você não tem controle sobre seu imóvel. A criança, filha dele de 14 anos de idade, que também não sabia quem era. A babá que foi coagida na frente dos policiais dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Tiago. Todos esses elementos foram nós dados pelos investigadores que foram fechando essa linha de investigação. Então vejam, nós não estamos aqui trabalhando com achismo, nós estamos trabalhando com certeza. E é com essa responsabilidade que hoje nós podemos afirmar que foi Tiago Fontes que assassinou Ana Sofia. Nós cremos que não existe a possibilidade de Ana Sofia continuar desaparecida ou em outro local. Ela está ocultada. E à medida que a gente ia construindo a nossa convicção, nós íamos buscando mais informações. Por onde Tiago Fontes foi? Como seria essa logística do crime? A dinâmica envolvida nessa execução? O olhar atento de nossos investigadores, observando o momento em que a esposa de Tiago chega na sua casa com o carro, a forma como Tiago estaciona o carro, coisa que ele não costumava fazer, haja vista que ele iria utilizar o veículo alguns minutos após. Ele coloca o veículo para dentro do imóvel. Lembro bem de um grande investigador que trabalhou e trabalha conosco, dizendo: delegado, ele limpou a garagem. Observe essa imagem. E realmente, durante a tarde, aparece ele com instrumentos de limpeza, como vassoura, certamente se desfazendo ali de possíveis vestígios que eu vou provar a vocês que ele estava extremamente preocupado que nós localizássemos. Ele foi muito meticuloso, inteligente, detalhista. Não foi uma investigação fácil. Os senhores não sabem o que está por trás disso que nós estamos falando. O esforço desses homens. Então ele sai da casa dele e pelas câmeras que nós temos conhecimento, ele não faz o trajeto rotineiro dele. Ele pega outro acesso. A criança já estava no carro. Evidentemente que alguns detalhes estão enterrados junto com o Tiago. Nós não vamos fazer aqui silogismos, nós vamos trabalhar com certeza. Ele foi para o trabalho dele em uma rota distinta da comum, totalmente na contramão, num período climático que impossibilitava o trajeto normal por essa via, que era uma via
enladeirada, de barro. O carro dele era um carro com tração 4x2, extremamente incompatível com a via que ele decidiu trafegar. Ele trabalha e nós temos provas técnicas incontestáveis que ele sai antes do horário dele de saída do trabalho. Ele ganha 1h30. E aí sim nós acreditamos que nesse tempo ele se desfez do corpo. Ora, delegado, você sabe onde é o trajeto. Então por que não iniciar as buscas por aí? Será feito. Nós contamos aqui com a parceria com o Corpo de Bombeiros. Dr. Luciano vai falar com mais detalhes sobre esse trabalho, que será um grande esforço, porque nós temos uma dívida não só com a materialidade do inquérito, mas também uma dívida moral com a família de Ana Sofia, que foi estraçalhada, exposta indevidamente, julgada pela sociedade de forma vil, mas agora a verdade está sendo recomposta. Então ele tem essa 1h30 de trajeto de retorno para sua residência. E eu vou mostrar para vocês com as provas que nós conseguimos que ele já nesse momento ele já trabalha no intuito de evitar uma ação policial. A polícia é notificada às 10 horas da noite, não é isso, doutor Diógenes? É registrado um boletim de ocorrência. Tem-se início uma busca por criança desaparecida. É todo um trabalho técnico consolidado ao longo de décadas, com a prática, com o empirismo do Corpo de Bombeiros. Exclui-se a hipótese de se tratar de uma criança desaparecida ou ferida e inicia-se buscas por uma criança ocultada. E é aí onde, de uma forma extremamente iluminada, doutora Maíra, doutor André, a Delegacia Geral enxerga, mesmo com toda a capacidade, com toda a competência dos investigadores de Solano e Bananeiras, a necessidade de um reforço. Haja vista, doutor Diógenes, ser um baixo efetivo, a verdade é essa. Para uma situação tão complexa como essa, de uma repercussão com inúmeras linhas, quantas linhas, doutor Diógenes, foram fechadas? Então a força-tarefa é nomeada, deslocada até Roma, e nós começamos um trabalho com as informações que já estão consolidadas pelo Núcleo de Homicídios de Solânia, mas tentando partir desse ponto zero, onde Ana Sofia sumiu exatamente. E aí que a gente começa esse trabalho de câmeras, vai fechando o espaço geográfico para determinar o ponto zero. Entendemos que ela desaparece justamente, como eu já afirmei, nesse espaço geográfico de 15 metros que coincide com a frente do imóvel de Tiago. E aí a gente volta para todas aquelas provas que eu falei para vocês. Pessoal, daqui a pouco a gente retorna, temos mais informações sobre essa coletiva que praticamente encerra a fase 1 da investigação. A fase 2 agora é encontrar o corpo de Ana Sofia, porque há casos em que o corpo não é encontrado. Tem um caso muito emblemático no Brasil, não é, da Elísia Samúdio, que nunca foi encontrado o corpo, mas nem por isso os que assassinaram, os acusados, eles foram condenados, mesmo sem o corpo, até por ocultação de cadáver.